Muito em breve, pessoas como Luiz Roberto Barroso vão dizer que a China também não é comunista de verdade, que Xi Jinping também deturpou Karl Marx. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 1992 foi publicada a obra máxima do historiador Francis Fukuyama, denominada O Fim da História e o Último Homem, em que o célebre escritor discorria sobre a derrocada dos sistemas totalitários como o fascismo e o comunismo, e a ascensão inconteste do sistema liberal. Como foi uma ideia trazida na esteira da queda da União Soviética, a tese de Fukuyama continha, a princípio, um certo charme e apelo intelectual. Mas os anos seguintes trouxeram novos desafios que contestaram a liderança da economia de mercado. Sem sombra de dúvidas, a potência antagonista que mais se destacou neste período foi a China comunista, com sua economia pavimentada por um dirigismo estatal totalitário. Essa ascendente trajetória chinesa trouxe aos partidários do estatismo a esperança de que a China, enfim, superaria os Estados Unidos em curto espaço de tempo, demonstrando que o socialismo, o comunismo, na verdade, é superior ao livre mercado. Uma dessas esperançosas previsões veio do Centro de Pesquisa em Economia e Negócios, uma entidade inglesa que estimava que, em 2033, a China já se tornaria a maior economia do mundo. Na verdade, tão grande foi o entusiasmo dos partidários dessa tese que a mesma instituição voltou a revisar seus dados no final de 2020, dessa vez declarando que a economia chinesa já ultrapassaria o PIB americano em 2028. A China não para de produzir bons números, mesmo após uma pandemia que mutilou o restante das economias do mundo todo. Muitos questionam, inclusive, se tais números são verdadeiros. Em um sistema político monolítico, sem oposição, não há quem conteste ou desminta os dados oficiais dentro do próprio governo chinês. Portanto, estes podem ser manipulados à vontade. De qualquer forma, é inegável a melhoria da economia chinesa e a situação de destaque que o país parece ter cada vez mais no cenário mundial. O quadro todo parece até aqui muito promissor para os socialistas. Logo, o que poderia dar errado, não é mesmo? E a resposta é tudo. Mesmo considerando que os números sejam verdadeiros, a China entrou em uma armadilha que pode ser catastrófica. Primeiro, é necessário esclarecer uma importante questão aqui. Qual é o cerne das décadas de crescimento econômico chinês? Alguns poderão afirmar que foi o investimento em tecnologia que multiplicou os índices de riqueza chinesa, que a economia do século XXI, de modo geral, gira em torno de software e hardware. Outros podem dizer que foi justamente devido à abertura do seu mercado, a ter implementado o capitalismo aberto mercado, como Deng Xiaoping fez nesses últimos anos, embora a sociedade como um todo continuasse sendo dirigida com mãos de ferro pelo partidão. Na verdade, a vantagem que a China usufruiu e lançou o país às alturas veio de uma combinação de vários fatores, mas está atrelado essencialmente à questão do bônus demográfico. O bônus demográfico pode ser entendido como uma janela de tempo em que um país possui a maior parte dos seus habitantes em idade produtiva, geralmente dos 15 aos 64 anos. Nessa janela de tempo, os indivíduos estão trabalhando, aprendendo novas habilidades, o que resulta sempre numa maior prosperidade geral. O inverso disso acontece quando essa parte maior da população se aposenta e passa a consumir a poupança acumulada. Assim, quanto maior a idade média das pessoas em um país, menor deverá ser a riqueza absoluta produzida. No geral, esse quadro culmina numa espécie de armadilha malthusiana, em que o país terá milhões de bocas para alimentar e só um punhado de pessoas trabalhando para suprir a demanda por recursos. Feitas essas considerações, podemos entender facilmente o caso chinês. Embora a riqueza absoluta total produzida pelos chineses venha ano a ano se aproximando do PIB americano, é necessário pontuar que, para alimentar sua enorme fábrica, a China contou até aqui com uma população de 1,4 bilhão de pessoas, sendo que parte significativa desses estavam em idade produtiva, estavam dentro do chamado bônus demográfico. E aqui vão as más notícias. Em 2050, a China terá 25% da sua população formada por idosos.
Outra previsão desafortunada declara que para cada 100 pessoas trabalhando, a China terá 45 pessoas inativas em um futuro não muito distante. O diagnóstico é simples. A China hoje está colhendo aquilo que ela mesma plantou, principalmente por conta da sua desastrosa política do filho único. Essa política, que foi válida entre 1978 e 2015, proibia mulheres chinesas de terem mais de um filho. O objetivo é fácil de entender: evitar a superpopulação. Parece uma mágica solução estatal como todo socialista gosta. Basta martelar a solução mais simples do mundo para resolver um problema, não é mesmo? Mas esquecem os socialistas que as regras idiotas e simplistas têm efeitos muito além daqueles pretendidos. A China conseguiu diminuir seu crescimento? Sim, à custa de muito sangue. Por questões culturais, chineses preferem filhos homens. Isso fez com que muitas mulheres abandonassem meninas para a morte para tentar outra vez e ter um filho homem. Como resultado disso, a taxa de natalidade caiu dentro do que eles esperavam na primeira geração, mas agora está caindo muito mais. Em muitos lugares da China existem muito mais homens do que mulheres, e isso deprime ainda mais a taxa de natalidade. E não é só isso, como todos os filhos de chineses são filhos únicos, isso gera um conjunto de barreiras sociais e psicológicas particularmente preocupante. Por exemplo, no exército, é conhecido o problema que as tropas chinesas possuem de insubordinação e aversão ao risco. A política do filho único, uma ideia desastrada que só poderia sair da cabeça vazia de um burocrata socialista que acha que essas medidas simplistas resolvem alguma coisa, pode acabar destruindo completamente o futuro da China, principalmente porque não tem como voltar atrás. Mesmo que se permitam mais filhos por mulher agora, o tempo que vai levar para essa geração ter filhos e a próxima geração equilibrar o número de homens e mulheres vai ser enorme. Com isso, a China está chegando no final do seu bônus demográfico, está se caminhando para uma armadilha demográfica que pode ser fatal. Veja, todos os países passam por um período de bônus demográfico, tipicamente associado à urbanização. O Brasil passou por isso já nos anos 1970. Muitas das conquistas que são atribuídas aos militares por aqui, de fato, foram resultado do bônus demográfico. O Brasil chegou a crescer 10% ao ano no início da década de 70. Porém, quando a situação acabou, quando chegaram os anos 1980, tivemos a famigerada década perdida. Foi a nossa armadilha demográfica. Mas o caso chinês é especial. A armadilha demográfica lá vai ser muito pior do que no resto do mundo devido a essa política do filho único, que afetou não apenas a natalidade de uma geração, mas toda a tendência de natalidade futura. Até mesmo as reformas recentes introduzidas naquele país concordam com esse nosso exame. Em 2015, a China passou a ver a seriedade do problema e iniciou a política de 2 filhos para cada casal. Não obstante, em 2020, os índices de natalidade continuavam a cair pelo 4º ano seguido. Diante desse desafio, o Banco Popular Chinês publicou no início de 2021 um chamado para que políticos chineses revoguem todas as políticas de controle de natalidade. A liderança chinesa está em xeque. Se os americanos têm a vantagem de atrair imigração na forma de mão de obra não especializada e especializada, a Índia em breve ultrapassará a China em população interna e força de trabalho. Se o meu país diminuiu a diferença com os Estados Unidos nos últimos 40 anos, contando com a mão de obra barata e o bônus de uma enorme população produtiva, com o que ele pode contar nos próximos 30 anos? Vale a pena refletir sobre isso, escreveram os autores em chinês, de acordo com a tradução da CNBC. Conforme dados das Nações Unidas, a população chinesa deverá diminuir 2,2% até 2050, ao passo que a população americana terá um acréscimo de 15%. E lembre-se, a quantidade de nativos na China vai explodir. E já que também mencionamos a questão imigratória, vale constar que são vários fatores que colocam a China como muito menos atrativa nesse quesito. Primeiro, barreiras linguísticas, mas principalmente a questão do próprio governo chinês, invasão de privacidade, censura, ausência de garantias legais mínimas de que burocratas não possam simplesmente sumir com você sem mais ou sem menos. Você deve considerar todos esses fatores se cogita em trabalhar em território chinês. Inclusive, os uigures certamente teriam uma ou duas coisas a dizer sobre isso.
Mesmo hoje, a questão demográfica sendo o grande calcanhar de Aquiles do Partido Comunista Chinês, nem por isso devemos esquecer que um castelo de cartas chinês já apresentava muitas outras rachaduras decorrentes justamente da impossibilidade do cálculo econômico sob o socialismo. Recursos escassos investidos em cidades fantasmas, trens que ligam nada a lugar nenhum, todos esses são exemplos típicos que socialistas gostam de fingir que não existem. Não obstante, a taxa de ocupação de imóveis na China fica entre 10% e 20%, segundo os dados oficiais. Estamos falando de 50 milhões de residências vazias. Curiosamente, assim como os chineses continuam a comprar mais imóveis, o que representa muito provavelmente uma atitude desesperada de lutar contra a inflação da moeda, é um sintoma muito próximo do que acontecia aqui no Brasil durante os anos 80. O intervencionismo estatal cobra seu preço. No início, ele pode até fazer com que homens como Zhong Zhanshan multipliquem seu patrimônio 10 vezes de um ano para o outro. Mas a desastrada gestão dos recursos escassos culmina sempre em descontrole de preços, do mesmo tipo que a China enfrentou em recente escalada do preço do carvão. E para fechar com chave de ouro esse assunto, a China, até o presente momento, se recusa a liberar os dados populacionais do último censo demográfico, afirmando que precisa reanalisar os dados. Enfim, por mais que nosso diagnóstico aponte para um futuro sombrio para as ambições chinesas, provavelmente a situação real do país é ainda pior do que qualquer um no Ocidente é capaz de saber. Obrigado por sua audiência.